pornografia revela não tem como adorar Jesus e adorar a pornografia do mesmo jeito, junto. Continuando. Pornografia não é só culto. Pornografia também é um vício. Tá? Então, Deus nos fez perfeitos. Deus fez a gente perfeito. E a gente tem limites. Ô Anderson, qual é o prédio mais alto aí de Brasília? Pelo tombamento histórico aqui, não pode ter muito prédio alto, né? Então, aqui tem só uma cidade satélite que acho que 20º andar, 25º no máximo. Já sério. O que vai acontecer, Anderson, se nós dois subirmos um prédio de 20 andares e pular? Morrer. Tem até o pessoal que brinca, né? Qual é a diferença do cara pular do 11º andar e pular do primeiro? Pular do 11º. Ele vai gritar, pum! Morreu. Pular do primeiro ou do segundo, o barulho vai ser assim, pum! Ou seja, pular do 20º andar eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque Deus me deu uma composição que tem limites. O meu corpo, ele tem limites. Eu não consigo sustentar a queda do 20º andar. A questão é que a pornografia, Deus não nos fez. A gente está brigando contra o Criador. Deus não fez a gente para ver pornografia. O homem, mulher, eles não conseguem se manter saudáveis e verem a pornografia. Vou dar um exemplo. Na pornografia, você vê o sexo não pelo ângulo de quem está fazendo o sexo. Deus nos fez para termos a experiência do ato sexual dentro do casamento em primeira pessoa. Tá bom? Então, você vê o ato sexual em primeira pessoa. Quando você vê a pornografia, você está vendo ela. Você está vendo um casal fazendo sexo. Isso vai causar um caos terrível na tua mente. Então, presta atenção. No sexo, o nosso organismo libera uma substância chamada dopamina. Existem níveis de dopamina, que é uma substância do prazer. Existem os receptores da dopamina. Ele libera, pum, e cai. Pum. Medidas altas. É excitante. É algo bom, tá bom? Só uma medida tranquila. Só que, na pornografia, o êxtase é muito, muito maior do que no ato sexual. Por quê? Porque primeiro que teu corpo sabe que tem algo errado. É como cheirar uma cocaína. A dopamina que ele vai liberar é extremamente alta. Se ficar liberando essa dopamina a vida toda, você pode morrer do coração. O que ocorre? O teu cérebro, no primeiro momento, ele toma um choque, você fica extremamente eufórico. Os receptores de dopamina que estão recebendo aqui, eles vão se fechar. Eles vão se fechar um pouco para não entrar tanta dopamina. Quando ele se fecha, a tua segunda, terceira, quarta experiência com pornografia, ela vai ficando não tão excitante. Porque o teu corpo, ele notou que tem algo errado. Então você precisa de uma dose maior. Você precisa de uma pancada maior. Então ocorre na pornografia o que nós chamamos de escalonamento. Você passa de uma pornografia leve, infelizmente a gente tem que criar categorias, mas é uma pornografia leve, que é nociva, é como se fosse uma maconha, uma porta de entrada, ou de um filme erótico, ou de, não importa, cena de sexo, ou uma nudez muito escancarada num filme, tudo isso é pornografia. Você passa disso para um nível mais forte. Aí há uma carga maior de dopamina. Você tem um êxtase. O teu receptor de dopamina vai se fechando. Aí você passa para um novo nível. Aí você vai escalonando, você vai subindo os níveis. Você vai chegar em necrofilia, sexo com mortos. Você vai se expor à zoofilia, sexo com animais.
a pedofilia, a sexo com crianças, com bebês. Você vai se expor a atos sexuais com uso de dejetos humanos. Um amigo meu, e eu tô falando, não fui eu, se fosse eu falaria. Mas um amigo íntimo meu, um grande amigo meu, disse que quando ele era jovem, ele viu uma cena de uma mulher literalmente defecando direto na boca de um homem. E o homem comendo a merda no ato sexual. E ele ficou chocado. O que ocorre? Vai escalonando, vai subindo, até chegar um ponto aonde não há mais prazer no sexo. Você já consumiu sexo com violência, as mulheres são mortas. A expectativa de vida de uma atriz pornô nos Estados Unidos é de 37 anos. Sendo em um país onde a expectativa está chegando a quase 80. Pude lá, de uma 7 anos. Você chega num nível que nada no ato sexual os receptores da dopamina estão tão fechados que você se torna uma pessoa insensível, sem empatia. O que você desenvolveu? Você acabou de dar o start para a psicopatia. Você se torna um psicopata. Está comprovado que existem muitas diferenças de histórias na vida dos psicopatas, mas uma coisa em comum é a pornografia. A pornografia te insensibiliza. E presta atenção, a pornografia não insensibiliza apenas com mulheres. Você se torna insensível com amigos. Porque o ato sexual, ele é um ato espiritual. Ele é um ato de união. O próprio Paulo disse, você faz parte do corpo de Cristo. Se você se une com uma prostituta, ato sexual, você se torna um com ela. A penetração, ela faz você se tornar um com a pessoa. Na teologia, a gente entende algo que chama-se de interpenetração da Trindade. Quando Jesus diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. O ato sexual, ele existe de uma forma muito rasteira, muito simples, ilustrar a vida trinitária. Só que o ato sexual deveria ser acompanhado de santidade dentro do casamento. A criação corrompe o ato sexual. Você se une com uma prostituta, se torna um com ela. Ok? Então, seguindo. O que ocorre? Chega um ponto que você não tem mais. Você está insensível. Porque o ato sexual, ele vai acabar ditando as outras áreas da tua vida. Você estando insensível no sexo, você está insensível a todas as outras relações. Seus amigos, você passa a usar eles. E você não usa o seu amigo de forma sexual, não. Mas você vê o seu amigo apenas como alguém que você pode usufruir algo dele. Na sua empresa, você produz menos. Você se torna alguém sem empatia. Você se torna alguém perigoso. Por isso que eu digo, uma coisa é você ajudar alguém que tem problemas com pornografia. Outra coisa é você deixar uma criança sendo cuidada por alguém que consome pornografia. Eu não deixo. Eu ajudo, mas não confio. E isso não é uma falta de amor. Não é. Porque eu posso confiar eu posso amar alguém que está usando crack. Mas eu não vou deixar esse cara dentro da minha casa, sabendo onde eu tenho dinheiro, onde estão os meus aparelhos eletrônicos. Eu não vou deixar. Eu não vou dar a chave do meu carro na mão de um craqueiro. E isso não quer dizer que eu não ame ele. Eu amo ele. Então, veja bem. A pornografia torna o homem perigoso. A pornografia torna o homem perigoso. Perigoso para si e perigoso para a esposa dele. Perigoso para os filhos. Ele vai começar a se tornar... Cara, os temas mais buscados nesses imundos sites pornô. Eu sigo uma página no Facebook chamado Antipornô ou Antipornografia. É uma página feminista. Só que os dados que eles dão é fenomenal. Eu não concordo com a maioria das respostas que elas dão ali. Mas eu sigo pelos dados. Eles colocaram, cara, as palavras mais seguidas nos sites de pornografia
envolve incesto. De pai com filha. Envolve incesto de homem com irmã. O garoto que está vendo pornografia, ele é perigoso para a irmã dele dentro de casa. Ele começa a olhar a irmã dele não como uma irmã, mas assim como o filho de Davi, o Amnon, começou a olhar Tamar com outros olhos. A pornografia dentro do lar, ela é literalmente o inferno abrindo as portas dentro da nossa casa. Demônios entrando dentro do nosso lar. Eu sei que isso vai parecer aqueles pentecostais da antiga que falavam, né? Não importa. A pornografia é abrir os portões do inferno dentro do nosso lar. Então, gente, seguindo. Pornografia, ela é um vício. E a pornografia, ela vai destruindo a vida do homem também. Então, veja bem, o homem se tornou insensível. O homem está tendo um estímulo para qual ele não foi projetado, criado. O que ocorre? Ao ter um estímulo muito alto, o homem passa a perder o tesão dele por mulher de verdade. A primeira coisa que vai ocorrer na vida de um homem que consome pornografia, se ele for casado, ele vai parar de transar com a esposa dele. Então, eu sempre digo assim, minha irmã, o teu marido, ele tem rejeitado o sexo, só tem duas razões. Primeiro, doença. Ele está doente. Se ele está doente, ele precisa de ajuda. Ele pode estar com uma baixa de testosterona. Isso aí ele vai resolver de forma muito simples. Ele vai no médico, no urologista, vão medir a testosterona dele e tem que estar com uma testo legal, tá bom? Eu acho que o nível médio é 400. Então, 400, 500. Ele vai dar, talvez, dependendo do caso, vai dar um cremezinho para ele, que ele vai passar no braço e ele vai ficar bem. A testo dele vai subir e ele vai voltar a ter libido. Segundo motivo, ele está ou transando com uma outra mulher ou ele está consumindo pornografia. A pornografia gera disfunção erétil. Os homens que estão me vendo aqui, para ter... Eu vou fazer uma ilustração para quebrar um pouco, porque está pesadão aqui. Como é que você chama aí em cima, Anderson? Aqui a gente chama de sinuca, snook. Para jogar snook. Sinuca. Eu vou fazer uma ilustração aqui para os homens para quebrar um pouco o gelo. Beleza. A disfunção erétil impossibilita o homem de ter um ato sexual satisfatório. Aí o cara, por quê? Tu já tentou jogar sinuca com uma corda? Não dá. Então, falando de homem para homem aqui, tá bom? Você precisa de uma ereção vigorosa. O seu pênis precisa ficar duro, tão duro que chega quase que doer. Essa é a ereção boa. Só que a pornografia tira isso de você. Por quê? No ato sexual, você precisa dessa ereção. Você precisa de uma ereção vigorosa. Na pornografia, não. Se você tiver uma ereção mais fraca, você consegue chegar ao orgasmo. Porque você não precisa de uma penetração. Você apenas está estimulando o teu órgão. E com o tempo, a tua anatomia vai ficando preguiçosa. A tua ereção vai ficando preguiçosa. Ao ver uma mulher de verdade, você vai perdendo o tesão em gente de verdade. Em mulher, a tua mulher, você perde o tesão nela. Está comprovado que depois, em média, depois da 36ª cópula do ato sexual com a mesma mulher, o homem perde um pouco o interesse por ela. E isso é até um ato de defesa do organismo masculino, porque senão o homem morreria do coração. Então, diminui o interesse sexual do homem, mas o homem continua tendo relação sexual em um caso. Feita. E vai envolver trabalho dos dois, vai, mas eles conseguem. Agora, a pornografia rouba isso. E a coisa mais louca é que o pessoal não cristão já sabe disso. James Hetfield, o vocalista do Metallica,
ele junto com o Terry Crews, o cara lá do Todo Mundo Odeia o Chris, o Terry Crews é crente, né? Naquela pegada do Bono, mas é. E ele é crente estilo Bono, mas tô feliz. Tá? Ele, o Chris Pratt, né? Tá, beleza. Entra aos 49 do segundo tempo, mas é irmão. Exato. Não tá contra a gente. Né? Não é diferente do Samuel esqueci o nome lá do ator que fez o livro de Eli. Meu Deus. Esqueci. Denzel Washington. O Denzel não. O Denzel é crentão. Mas voltando. Então, assim, o Terry Crews e o James Hetfield, eles estão numa campanha chamada Porn Kills Love. O amor, o pornô mata o amor. Tá? Ou seja, eles notaram que a pornografia, ela tem destruído não é mais uma questão religiosa. A pornografia, ela é um mal social. E ela está destruindo os jovens. O que ocorre no mundo, cara? No mundo, um jovem, para ter relação sexual com a namorada dele, ele está precisando tomar Viagra. Jovens de 20 anos. Porque eles já não têm mais ereção. A pornografia vai destruir você como homem. Mas, seguindo ainda nessa linha, a pornografia vai fazer você um corno. A pornografia desenvolve no homem um tesão por ver, por observar uma mulher sendo penetrada por outro. Cara, você consegue entender que na pornografia, homens que estão me vendo aqui, você está se masturbando não apenas para uma mulher nua, mas você está se masturbando para um homem nu também. Ou seja, você se torna um observador. Vai ocorrer. Isso desenvolve em você o chamado problema mental do voyeurismo. Muitos homens, isso tem crescido no Brasil, muitos homens estão se aventurando com suas esposas para troca de casais ou simplesmente para entrar um outro cara na família, na casa, transar com a mulher dele, com ele olhando enquanto ele se masturba. Yeah. Cara, isso tem crescido grandemente. E eu digo, até dentro de igrejas. Até dentro de igrejas. Eu tratei um caso de um casal, não era da nossa igreja, eles eram de uma outra igreja, e eles tiveram vergonha de falar com os pastores. Eles começaram fazendo o sexo vendo pornô. Depois, eles passaram a se chamar no ato sexual com o nome dos irmãos da igreja. Meu Deus. O cara chamava ela com o nome das irmãs. E ela chamava ele pelo nome dos irmãos. Só que isso, no momento do ato sexual deles, isso dava para eles um tesão muito grande, eles disseram. Só que após o ato sexual, eles não conseguiam olhar um na cara do outro. Eles choravam, se abraçavam e choravam pedindo ajuda de Deus. Você que está me vendo aqui, a pornografia não é um probleminha da criança, meu velho. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Cara, as horas gastas em pornografia no mundo, está comprovado que eles pegam quanto tempo precisa de pesquisa para se produzir uma vacina. Aí eles chegaram no número X lá. X horas, eles pegam a hora de trabalho de todos os cientistas, de todos os testes, de tudo, até chegar à produção da vacina, a vacina estar pronta. Está comprovado, cara, que as horas de consumo de pornografia, ela extrapola no mundo aí mais de 100, 200 vezes a produção de uma vacina por ano, tá? Ou seja, a pornografia, ela faz com que os homens, eles percam o seu tempo. Ela não é apenas, então, um mal espiritual, ela não é apenas um mal moral, ela não é apenas um culto, ela também é um caos social. Ela gera um caos social. Ela vai gerar, por exemplo, nós estamos agora no meio de uma pandemia.
Homens que estão se entregando à pornografia, eles perdem o desejo por coisas mais elevadas. Esses caras, muitos deles abandonaram faculdade, ou os que estão na faculdade de medicina não trabalham direito, não estudam direito, serão médicos medíocres. Ou seja, cara, a pornografia vai matando, não apenas ele, não apenas com quem ele se relaciona, mas esse mau médico que consome pornografia, ele não vai atender bem, pessoas não terão cura, pessoas vão morrer. A pornografia é imensurável o caos que ela causa. Deixa eu entrar nesse link aí, só para não perder a linha de raciocínio. Vai. Você falando do escalonamento lá do consumo, né? E olha só como está interligado. O alto índice hoje de homossexualidade e a violência doméstica, por exemplo, foi extremamente elevadíssimo durante a quarentena agora do coronavírus. Divórcio, consumo de pornografia e violência doméstica subiu 50%. Olha o índice. Então as pessoas não conseguem mais comungar. Exato. Assim, virtualizamos a vida, vivemos na Matrix e não conseguimos viver na vida real. Uma conexão ao escalonamento do consumo pornográfico. O primeiro é o alto índice de homossexualidade. O mundo não virou gay assim, ó. Se você concordar comigo, em uma década a gente teve um salto. Assim, meu Deus, eu não sabia que existia tanto gay assim. E não se trata aqui de homofobia ou preconceito. Mas é um dado. Você vai numa academia e os caras mais bonitos e os caras mais fortes, você acha que o cara vai te dar uma dura, você chega perto, o cara, oi, então... Por quê? Um pastor amigo meu explicou. Se está escalonando, o pornô básico, homem e mulher, aí o cara consome, já não tem efeito. Aí bota 3 mulheres e um homem, perdeu o efeito. Aí bota 5 homens e uma mulher, um negro e 2 asiáticos e tal, e animal, e criança, e fezes. Aí você chega ali, cara, é como se você tivesse experimentado todo tipo de droga, já não surtiu efeito. Você senta e diz, mano, já vi de tudo, não consigo me saciar. Aí o que apareceu pra você foi 2 homens. Aí você olha para um lado, olha para o outro, coça a cabeça e diz, cara, reflete em 5 minutos e diz, por que não? Então o mundo não virou gay porque virou gay. É perversidade, é iniquidade. É transtorno psíquico, fisiológico, que se torna transtorno moral também. E dentro das relações, namoro, noivado, casamento, eu conecto também o alto índice de violência cometida contra as mulheres, como nós homens temos dentro de nós um quadro pornô. Assim, a gente acha que ao agora estar dentro do casamento, o quadro mental pornô que temos está legitimado. Então, quando nós queremos praticar algum ato sexual com a esposa dentro do casamento, a pergunta é, eu estou querendo para celebrar o prazer dela, para louvar o Senhor, ou é uma herança pornô que eu tenho dentro de mim, e agora podendo fazer isso de maneira legítima, que não é legítima. Exato. Então, quando há esse impasse que a mulher piedosa, a mulher crente não aceita, aí o pornô, ao monstrificar o indivíduo se porta com violência. Então, na minha análise, o alto consumo do pornô leva à monstrificação da personalidade humana. Não é um cara só não digno de confiança. A gente se torna monstrificado. Toda relação é uma relação em potencial. O outro sempre é presa. Aí é nos negócios, no sexo, na religião. É o cara que disputa ministério dentro da igreja, porque o pornô dá a ele o sentimento de rivalidade. O outro sempre é presa. O outro sempre precisa ser caçado. O amigo, como você falou, os negócios, o dinheiro, porque a personalidade do cara se tornou autocentrada. O cara é egocêntrico, o cara é egoísta. O cara celebra a vida para si. Esse, para mim, é o principal pecado do pornô, consequentemente da masturbação. Não, mas a gente está celebrando só a sexualidade. Que pecado há nisso? É a celebração do eu, que Deus criou para ser celebrado
em matrimônio. Então, cara, olha só, você falando que o mundo já reconheceu isso, eu estou lendo esse livro, eu vou indicar aqui alguns livros. O livro é Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. Cara, Freud, o pai da psicanálise, o cara ateu. Ouve o que o cara falou sobre masturbação. Falou pros filhos e falou num contexto a infância. Na educação dos filhos, Freud era um pai rígido e, até certo ponto, super protetor. Numa entrevista, o filho de Freud, Oliver, revela aos seus colegas o que ele escreveu num ensaio apresentado à Sociedade Psicanalítica de Viena em 1912. Olha só o que Freud disse. Com base em minha experiência médica, não posso rejeitar a hipótese da redução permanente de potência como sendo um dos resultados da masturbação. Segundo Freud, se torna impotente fisiologicamente, de maneira moral, o masturbador. Freud, o ateu, disse: quem se masturba se torna impotente físico e impotente moral. Em outro ensaio, Freud escreveu: os meios assim tão substitutivos da satisfação sexual são de maneira alguma inofensivos. Eles nos predispõem para uma grande variedade de neuroses e psicoses. Freud, o psicanalista ateu, pai da psicanálise, disse: alguém dado a uma substituição da satisfação sexual natural dentro do matrimônio vai se predispor a uma variedade de neuroses e psicoses. Freud acreditava que esse vício na masturbação, ele deu o nome de neurastenia. E o resultado desse vício, ele diz, consiste em depressão, ansiedade, sintomas múltiplos causados pela masturbação excessiva. E é justamente o que você falou no início, Jack, é uma questão de adoração. Aí o crente raso, que foi adestrado por essa geração de pastores rasos e rápidos, da teologia do bem-estar, da teologia coach, da teologia da felicidade, não consegue entender quando a gente fala sobre é uma questão de adoração. Porque para mim é simples, assim, ó, meus primeiros 6 meses de conversão ainda foram 6 meses de luta ferrenha com o pecado. Mas é aquilo que eu falo, cara, se em Cristo todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, hoje, 20 anos depois, 22 anos de convertido, eu não posso, Jack, cometer os mesmos pecados que eu cometi há 22, que até meu pecado deveria ser outro, deveria ser novo, tudo se fez novo, pô. Agora eu deveria estar me arrependendo de orgulho, e não da masturbação que eu praticava 22 anos atrás. Então, cara, quando essa ficha caiu, eu entendi 2 coisas, quando eu me tornei livre dos pecados da esfera sexual. Primeiro, a adoração é um ídolo, eu estou prestando um culto, só Deus pode ser adorado. E o segundo, meu serviço. Se eu permanecesse em pecado, Deus não ia me servir me usar para servir a igreja. Então, quando eu entendi isso, cara, eu passei um dia inteiro chorando. Cara, em pecado, Deus não tem endereço na terra. A santificação é o endereço de Deus aqui. Se eu me santifico, Deus pode me usar como endereço dele. Procurem o Anderson. O Anderson está me representando aí, ele vai servir vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai cooperar com vocês. O próprio Jesus disse, eu me santifico por causa de vocês. Ou seja, a tua santidade, ela acaba refletindo no outro, né? Sim. E olha só que coisa pesada. Um livro aqui, ó, Curando as Feridas do Vício Sexual. O livro mais brutal que eu já li sobre os vícios de cunho sexual. Qual é o autor? O autor é o Mark Leyser. E qual editora, Anderson? Editora Esperança. Vamos colocar esses links lá no grupo do Telegram. Vou sim. Olha, se você não está no grupo do Telegram, baixa o Telegram e procura lá. Resista seu boss. É o nosso grupo. Nós estamos indicando, vamos largar lá.
Já temos mais de quase 4.000 irmãos lá. Lá a gente despeja todo o nosso conteúdo. Olha o que o cara falou. Os dependentes sexuais tentam convencer as pessoas que eles são maravilhosos. Estão, na verdade, tentando convencer a si mesmo de que eles são pessoas boas. Olha isso. E olha como é sério o que o Jack falou. Amor não é confiança. Amamos. Mas é a mesma coisa, por exemplo, esses dias pessoas do departamento infantil chegou para falar sobre um irmão que afirma ainda viver na prática homossexual sendo voluntário no nosso departamento infantil. Eu dei um salto da cadeira na hora, não. E não é homofobia, nem preconceito, nem nada, não, meu amigo, não. Se você ainda é paciente, você não pode ser médico. E você não pode se convencer que você é uma boa pessoa, entendeu? Porque os vícios sexuais e os pecados de cunho sexual, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, transtornam a personalidade humana. Alguns dependentes sexuais, dizem eles, fazem um papel